Então, gente, a maldição do segundo livro realmente existe? Então, pessoal, voltei com mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar sobre a tão temida maldição do segundo livro. Ela realmente existe? Então, será que essa maldição realmente existe? Vou falar sobre essa maldição que assola todo mundo que lê uma série. Todo mundo que lê uma série de livros fica preocupado com o segundo livro, porque geralmente o primeiro livro é muito bom, muito interessante. Você gosta da história, você começa a se interessar pela história e fica ansioso para ler o segundo livro. Você chega no segundo livro, as suas expectativas que estavam lá em cima, de repente você acaba perdendo a esperança, acha sem graça e acaba não gostando da série. Tem pessoas que até mesmo abandonam a série no segundo livro, porque o segundo livro acaba sofrendo com a maldição do segundo livro de série. Então, eu resolvi separar aqui para mostrar para vocês algumas séries que o primeiro livro me agradaram bastante, mas o segundo livro deixou bastante a desejar e quase me fez desistir de ler a série. Mas eu sou brasileiro, não desisto nunca. Vamos lá? Bom, uma série que eu gostei bastante do primeiro livro, achei muito interessante, mas o segundo me murchou totalmente, foi essa aqui. Agora eu vou levar pedradas e facadas por todo lugar. Percy Jackson, gente. O primeiro livro, Ladrão de Raios, me empolgou bastante. Achei muito interessante, muito bem escrito, cheio de aventuras e muito legal para o início de série. Agora esse aqui, nossa gente, que livro mais sem graça. Parecia que o tio Riordan aqui tinha uma fórmula totalmente arrumadinha, uma receita de bolo, e seguia essa receita de bolo à risca. Tudo começa do mesmo jeito do primeiro livro, tudo anda devagar. Aqui a história é sem graça. A aventura propriamente dita só acontece no final do livro, o restante é cheio de enrolação, ou então de cenas para encher linguiça. Não gostei mesmo do segundo livro, O Mar de Monstros. Bem sem graça em comparação com o primeiro. Mas, como eu disse no início do vídeo, agora há pouco, eu sou brasileiro, não desisto nunca, resolvi continuar com a série. E o terceiro livro me empolgou um pouquinho mais, mas não chegou nem aos pés do primeiro livro ainda. Então, esse aqui foi o segundo livro que sofreu com a maldição. Agora, eu vou receber até ameaças de morte. Mas eu vou ter que falar sobre isso aqui, gente. O Senhor dos Anéis e as Duas Torres. Claro, a coleção, a trilogia é incontestável, muito boa, de uma alta qualidade tremenda. Mas, se você for analisar os três livros, o primeiro é excelente, impecável. O segundo, o nível decai tanto, mas tanto, que nem parece que foi escrito pelo mesmo autor. Mas o que me incomodou aqui no segundo foi o excesso de encheção de linguiça. Parecia que o Tolkien era um açougueiro, de tanta linguiça que encheu. Isso mesmo, gente. Aqui, o Tolkien descreveu, e descreveu, e descreveu, e descreveu tanto, que o foco principal aqui não foi nem a história, foi as descrições. A história mesmo só acontece no final do livro, envolvendo o Frodo e uma certa aranha, que todo mundo deve conhecer. Aqui, o segundo livro deixou muito a desejar em relação ao primeiro e até mesmo ao terceiro, que pra mim é o melhor da série. Maldição do segundo livro pro Senhor dos Anéis. Agora vocês vão se espantar, gente, mas eu vou mostrar isso aqui. Tá, vocês podem falar, eu leio livrinho de menininha e tudo mais, mas fazer o que? Eu li o primeiro livro assim, sem esperar nada, e adorei o primeiro livro. Muito divertido, muito gostoso de ler e bem diferente, porque eu estava lendo livros totalmente diferentes do estilo, ou seja, Monster High. Agora vem o segundo livro, Monster High, o monstro mora ao lado. Eu estava esperando uma coisa bem ao nível do primeiro, já que o primeiro foi bem divertido e terminou no mistério todo. Aqui, no segundo livro, eles resolvem o mistério nas primeiras páginas e ficam o restante do livro inteirinho enrolando para poder chegar a algum mistério. Quando chega num mistério interessante no final do livro, o livro acaba. Ou seja, esse livro serviu apenas como uma resolução de mistério no começo e uma apresentação do mistério novo no final. Agora vocês me perguntam, e o meio do livro? Nem eu sei, gente. Sofreu com a maldição do segundo livro também. Bem sem graça em relação ao primeiro. Aí nós temos este aqui. Mordida, da Meg Cabot. Continuação do Insaciável. Insaciável, eu já devo ter dito isso antes, mas Insaciável foi muito interessante. Uma história de vampiros escrita pela Meg Cabot de um jeito que ninguém nunca tinha visto antes. Meg Cabot realmente pesquisou para poder escrever aquele livro. E foi uma história, não digo que é umas 5 estrelas, excelente, mas digo que foi uma história muito divertida e que serviu para entreter mesmo. Aí de repente ela me lança esse livro.
livro mais chato que eu nunca vi. Muito sem graça, não acontece quase nada. A história que está aqui poderia ser resumida em 3 ou 4 capítulos acrescentados no primeiro livro. Aqui ela não devia ter feito o segundo livro. Tudo o que aconteceu aqui não fez a menor importância, não mudou nada para a história da série. Não, mudou. Piorou um pouco a série, decaindo nesse segundo volume aqui, que com certeza sofreu a maldição do segundo volume. Depois nós temos esse livro que eu já citei ele antes aqui, Traições. Foi uma grande decepção para mim. Eu amei mesmo. O primeiro livro dessa série, Strange Angels, foi muito interessante. Aquele negócio, aquela vibe meio sobrenatural, meio Buffy, caça-vampiros, uma mistureba de tudo aquilo. Então, o primeiro livro tinha tudo aquilo e mais um pouco. Chegou nesse segundo livro, a autora desandou totalmente. Não sei o que ela arrumou aqui, que o livro ficou sem graça, chato, parado, sem história e com nada de importante acontecendo aqui. Se forem me perguntar quais são os pontos mais importantes desse livro aqui, eu não sei dizer quais foram, porque o livro foi tão parado sem graça que nada aqui teve importância. Tanto é que, pelo que eu li a sinopse do terceiro, tudo que aconteceu aqui foi só transição para o terceiro livro. Ou seja, não teve serventia nenhuma esse segundo livro aqui. Com certeza sofreu também com a maldição do segundo livro. E por último, eu separei esse aqui. Inicialmente trilogia Beijada por um Anjo, mas agora virou uma série. Escrita pela Elizabeth Chandler. É um romance, o primeiro livro. Um romance muito bonitinho, bem sincero, fofinho até. Gostei bastante, achei muito bonitinho o jeito como a autora escreveu e como ela conduziu o romance dos dois personagens. Chegou nesse segundo livro, o livro é um porre, gente. Parado, sem graça, não acontece nada o livro inteiro, só fica a personagem principal, que eu esqueci o nome, reclamando pra lá, reclamando pra cá, chorando, sentindo saudade do personagem que morreu, e aquele dramalhão todo, aquele mimimi que ninguém aguenta, e nada de história aconteceu aqui. A história ficou toda no terceiro volume, que é o melhor da série. Aqui a história pecou muito. Esse livro é um dos que eu mais digo que sofreu a maldição do segundo volume. Muito ruim. Então, pessoal, o que vocês acham que acontece com os autores quando eles escrevem um livro, uma série? Chega no segundo volume, o que acontece que o nível decai tanto? Eu acho que é assim. Minha opinião é a seguinte. No primeiro livro, os autores estão tão empolgados com o mundo, querem apresentar o mundo deles, querem mostrar o que tem de novo, querem apresentar todos os personagens, a história, colocar tudo em andamento. Aí, eles terminam o primeiro volume e todo mundo que leu fica estarrecido, fica aquela coisa, nossa, que livro bom, nossa, que livro interessante. Eles chegam no segundo volume, eu acho que eles querem abrandar um pouco mais a coisa. Querem deixar o ritmo um pouco mais devagar, para o leitor ir se acostumando. Ou então eles querem fazer uma coisa que estenda ao máximo a história para eles ganharem mais, din-din. O que eles fazem? Fazem um livro fraco, sem graça, sem sentido, que tem pouca ou nenhuma história e que só serve mesmo para dar volume à coleção. E é onde acaba saindo o segundo volume. Claro, tem suas exceções também. Tem algumas séries que são boas no segundo volume, mas a maioria ganha totalmente com o segundo volume sendo o pior de todas as séries. Já vi incontáveis resenhas aí falando que o segundo volume foi ruim, que o segundo volume não chegou nem aos pés do primeiro. E isso acontece com muitas séries. Então, qual que é a opinião de vocês, pessoal? Então, se você gostou, clique aqui embaixo em gostei. Se você gostou bastante do vídeo, quer ver outros vídeos meus, clique aqui em cima em inscrever. Ah, e deixe sua opinião aí, eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham? Será que a maldição do segundo volume existe mesmo? Ou é tudo coisa da cabeça de pessoas que leem demais? Então, espero a sua opinião. Até logo, pessoal. Tchau!